A paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos continuar a nossa leitura? No áudio anterior, nós vimos que Saul teve um surto e quase cravou Davi na parede com uma lança. E por 2 vezes Davi conseguiu escapar. O rei temia a Davi. Então, para haver distância entre eles, o rei colocou ele de chefe de 1000. Saul prometeu a sua filha mais velha a Davi, mas acabou casando-a com Adriel. Porém, Mical, sua outra filha, o amava, e por isso teve um plano para matar Davi. Como ele não podia pagar o dote, ele deveria trazer 100 pedaços íntimos de Filisteu. Davi trouxe 200. E logo depois disso, Jonatas alerta Davi que o seu pai queria morto e que iria conversar com seu pai sobre o assunto. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. O rei não deve pecar contra o seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo. Sempre o ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu? E assim o Senhor deu grande vitória a Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então, por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois, Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida, levou Davi até Saul, e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve guerra novamente e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança cravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite, pela manhã estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela, e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou-o na cama, cobriu-o com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Trago-no aqui com cama e tudo, para que eu o mate, ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Saul perguntou a Mical: por que você me traiu e deixou meu inimigo escapar? Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu. Ele ameaçou me matar se eu não ajudasse. Assim Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel. E contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Quando Saul foi informado de que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para o prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então, o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com um terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou. Estão em Naiote.
em Ramá. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar em Naiote. Saul rasgou as suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu um ditado popular: acaso Saul também é profeta? Davi fugiu de Naiote em Ramá e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é o meu crime? Que pecado eu cometi contra o seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que o meu pai não esconderia de mim algo desta natureza. Não é assim? Então, Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem da nossa amizade, disse a si mesmo: não contarei a Jonatas. Ele ficaria magoado. Mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou apenas a um passo da morte. Jonatas perguntou: o que eu posso fazer para ajudá-lo? Ora, mas quanta injustiça com Davi! E você, suportaria tudo isso? Nós pausamos a nossa leitura em 1 Samuel, capítulo 20, verso 4. Amém?